Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos, com a graça de Deus, estamos novamente reunidos para refletirmos a respeito da Palavra de Deus na liturgia de hoje, sexta-feira, dia 24 de setembro. Que bom que estamos juntos, que o Senhor nos permite, mais uma vez, nos reunirmos na graça de Deus, na sua presença, para contemplarmos a sua palavra, Ele que é a palavra viva. O Evangelho de hoje vai continuar aquela ideia de apresentação que ontem nós refletimos. Peçamos ao Espírito Santo que venha iluminar a nossa mente, abrir e tocar o nosso coração, para que nós possamos dignamente contemplar, refletir, saborear e acolher a palavra de Deus. Vem, Espírito Santo de Deus, vem sobre nós, ilumina-nos e coloca-nos dispostos a acolher aquilo que o Senhor quer nos falar neste dia, para que neste dia nós possamos ser instrumentos do seu amor e da sua misericórdia para os irmãos. Amados, continuamos refletindo o Evangelho de Lucas no capítulo 9. Você lembra que ontem aquilo que falavam de Jesus chegou aos ouvidos de Herodes e ele ficou curioso, despertou nele a curiosidade para conhecer essa pessoa de quem falavam aquelas coisas maravilhosas. Bom, hoje é Jesus que faz uma pesquisa de opinião. Nós estamos vivendo tempo onde essa palavra ou essas pesquisas estão em moda, né? E são pesquisas as mais diversas. Cada empresa, para lançar um produto, faz uma pesquisa. No meio político, a gente vê pesquisa saindo todos os dias. Em todas as circunstâncias, o pessoal, antes de tomar qualquer decisão, faz pesquisa. Você que vai ao mercado sempre procura fazer uma pesquisa de preços para ver onde que está mais barato. Jesus também fez uma pesquisa a respeito dele próprio. Ele queria saber qual era a opinião das pessoas a respeito dele. Na verdade, ele não estava tão interessado em saber a opinião do povo, ele estava interessado em saber qual era a opinião dos apóstolos, daqueles que o seguiam, daqueles que conviviam com ele. Mas para não chocar, ele começou na sua lógica divina e na sua pedagogia de mestre, perguntando aos discípulos sobre o que os outros falavam dele. Justamente porque é mais fácil quando a gente está falando dos outros. As pessoas se envolvem com as respostas quando estão respondendo a respeito de outras pessoas. E Jesus ouviu o que cada um disse e depois ele fez a pergunta que ele desde o início queria fazer. E vocês? E vocês? O que vocês dizem? O que vocês acham? Quem eu sou? Então, Lucas vai retratar isso no Evangelho, no capítulo 9, versículo 20 e 21. Perguntou-lhes então, primeiro ele perguntou sobre os outros, e cada um deu uma resposta evasiva, e aí olhou para eles e disse: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro tomou a palavra, porque aí todo mundo já se retraiu, já ficou meio receoso. Agora já era para falar de si, e para falar de nós já não é tão fácil assim quanto falar dos outros. Pedro tomou a palavra e respondeu: Tu és o Cristo de Deus. Amados irmãos, essa pergunta ressoa hoje para mim e para você. Para nós, quem é Jesus? Para você, quem é Jesus? Não importa aquilo que os outros pensam, não importa aquilo que os outros dizem, importa o que você pensa, o que você diz, o que você sente
ou o que você vive. Quem é Jesus para você? O que ele representa na sua vida? Qual é o seu relacionamento com ele? Até que ponto você está intimamente ligado com ele? Até que ponto você desenvolve uma intimidade com o Senhor? Meus irmãos, essa resposta é crucial para nós. É crucial. Por que é crucial? Porque dependendo da resposta que nós dermos, a nossa vida ganha um sentido ou perde um sentido. Se nós dermos a resposta certa, aquela que Pedro deu, se nós crermos firmemente que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, aquele que foi enviado, aquele que veio para salvar e que é Deus, a nossa vida tem um sentido e ganha um rumo. Agora, se nós não cremos na filiação divina de Jesus, não cremos na divindade de Jesus, não cremos na missão salvífica de Jesus, a nossa vida perde o sentido e nós perdemos a razão de viver. Quantas pessoas há no mundo sem razão de viver, sem sentido na vida, porque não creem no Cristo, o Filho de Deus vivo. Agora, se a nossa resposta é diferente, se nós realmente cremos e confessamos, professamos o Cristo, Filho de Deus, Salvador e Senhor, essa resposta deve nos levar a uma atitude. Não apenas a atitude de intimidade, de adoração e de seguimento de Jesus, mas, sobretudo, a atitude de proclamá-lo, de levar aos outros esse sentimento que nós temos, de testemunhar às outras pessoas aquilo que para nós Cristo representa. As outras pessoas também precisam saber. As outras pessoas também precisam saber, ouvir essa notícia. As outras pessoas precisam também ouvir a verdade, para que também passem a crer, para que também façam a experiência, para que também se deixem envolver por este Cristo que é Salvador e Senhor. Tudo vai depender da nossa resposta. Tudo vai depender daquilo que nós sentimos e daquilo que nós vivenciamos em relação a Cristo. Tudo vai depender do nosso testemunho, porque não adianta só falar. Tudo vai depender da nossa convivência com Jesus. Tudo vai depender da nossa intimidade com Ele, na convivência, na vivência sacramental, na leitura da palavra, na nossa intimidade com Ele, nos momentos difíceis, na nossa fé. Enfim, tudo vai depender de como nós nos relacionamos com Jesus. Para quê? Para que nós possamos deixarmos-nos verdadeiramente ser usados como instrumentos, para que, assim como nós cremos, assim como nós fizemos e fazemos uma experiência do seu amor, outras pessoas também o façam. Outras pessoas também façam essa experiência e também passem a crer. E aí passem a ter sentido, encontrar sentido na sua vida, na sua história. Depende de nós. Qual é a nossa resposta a essa pesquisa de opinião que Jesus faz? E qual é a nossa atitude a partir dela, para que outras pessoas também tenham uma ideia concreta, real, viva da pessoa de Jesus em suas vidas. Façam uma experiência concreta do seu amor, da sua presença e da sua misericórdia. Peçamos ao Espírito Santo que nos dê essa clareza de sentimentos e de ideias, para que nós possamos, ao respondermos como Pedro, também como ele, abrirmos as portas do nosso coração para anunciar que a salvação está perto, que a salvação é Cristo e que nós precisamos nele encontrar toda a razão da nossa vida e da nossa missão. Espírito Santo de Deus,
eis-nos aqui, te suplicando, vem e ilumina nossa mente para que nós possamos ser instrumentos fiéis da missão que o Senhor nos concedeu, para que assim possamos anunciá-lo como Cristo, o Filho de Deus vivo, Salvador e Senhor, que se entregou por nós para que nós pudéssemos merecer voltar ao Pai que o pecado havia nos tirado. Vem e nos converte para que possamos ser instrumentos do amor de Deus para o mundo tão carente, tão necessitado e muitas vezes tão distante de Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meu irmão, boa noite, Deus abençoe você nesta quinta-feira, nesta sexta-feira, para que nós possamos assim viver a graça de Deus e transmitir a misericórdia do Pai. Um abraço, até amanhã, fique com Deus.